Olá, minhas mamães, sejam muito bem-vindas ao Café com a Nutri. Aqui eu vou te ensinar estratégias e os primeiros passos para realizar uma introdução alimentar de sucesso. Eu sou a Raíssa de Sá, nutricionista materna e infantil, e o tema do nosso episódio de hoje é 7 alimentos que parecem que são para bebês, mas que não são. E eu vou começar o nosso café direto ao ponto, do jeito que vocês gostam. E a primeira pergunta que eu vou responder é: que alimentos são esses? Que alimentos são esses, Raíssa, que parece que são para os bebês, mas que não são, que você não recomenda? Esses alimentos, mamãe, são alimentos que já foram ofertados para os bebês culturalmente, numa introdução alimentar que era feita, por exemplo, pelos nossos pais, pelos nossos avós. Então, esses alimentos, quando eles surgiram, houve um marketing em cima deles para que eles fossem ofertados para bebês, como se eles fossem bem propícios para isso, tá? E por que que as pessoas pensam ainda hoje, depois de tempos e evoluções e estudos, que esses alimentos são feitos para os bebês? Porque a gente traz resquícios culturais dessa introdução alimentar que era feita antigamente. Então, aquilo que era conhecido como certo há um tempo atrás, hoje em dia a gente já sabe que não é mais. Só que culturalmente muitas pessoas ainda são apegadas nessa ideia dessa introdução alimentar, né? Então, na época dos nossos avós, dos nossos pais, o que que eles gostavam de ver? O que que era um símbolo de um bebê saudável? Era um bebê bem gordinho, aquele que fala assim: nossa, eu quero morder as pernas dele, olha só essas dobrinhas. Então, culturalmente, o bebê bonitinho, o bebê que era saudável, era o bebê que era gordinho, né? E vindo de uma época que antes disso, antes desse padrão de bebê bonito ser o gordinho, antes disso, muitos bebês morriam de fome. Quando começou, né, uma revolução industrial, as mães começaram a trabalhar, as crianças ficavam sozinhas em casa, muitas vezes não eram amamentadas, né, ficavam sem cuidados específicos não só de alimentação, mas de higiene, as condições de saúde não eram tão adequadas e muitas crianças viviam num quadro de desnutrição, num quadro de fome e corriam até risco de vida. Então, após sair desse período onde se começou a introduzir industrializados para as crianças e para os bebezinhos, a gente começou a ter uma diferença nesse perfil nutricional das crianças. Elas começaram a ficar mais gordinhas, né? Então a gente saiu de um primeiro período em que as crianças morriam de fome, literalmente estavam bem desnutridas, para crianças que recebiam alimentos industrializados, ficavam super gordinhas. E a gente achava aquilo lindo, porque a gente pensou que consertamos o problema que estava aqui. Mas na verdade a gente arranjou um outro problema aqui no meio do caminho. E só depois de um certo tempo que a gente enxergou que o que a gente tinha feito aqui era um problema e a gente decidiu consertar. Só que aquilo que foi feito aqui nesse período de achar bonita a criança gordinha, de dar industrializados para ela, a gente ainda vê pessoas orientando isso, muitas vezes profissionais de saúde, muitas vezes, né, a orientação que a gente recebe do papai, da mamãe da gente, né? E, e isso não é o adequado, tá? Então hoje eu quero conversar um pouquinho disso com vocês. Não sei se vocês repararam aqui no meu cenário, mas agora nós temos a Mel aqui, a minha bebezinha, que vai fazer parte dos nossos cafés. A Mel já me acompanha aqui no consultório há tempos, em consultas de introdução alimentar, principalmente consultas de amamentação, e agora ela vai estar aqui nos nossos cafés. E a gente vai utilizar a Mel para dar vários exemplos para vocês, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Estávamos falando sobre esses resquícios culturais que a gente ainda tem hoje, por isso que esses alimentos que parecem que são para bebês, mas a gente já descobriu que eles não são, ainda são indicados hoje em dia, tá? E existe uma grande diferença entre os alimentos que a gente conhece como in natura, que são os alimentos naturais, e os alimentos industrializados, que são os processados, ultraprocessados. Então, hoje em dia, o que que é recomendado, não só para os bebês, mas para alimentação em geral, tá? No Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento do Ministério da Saúde, para que a gente saiba se alimentar bem, ele preconiza o quê? O que que esse guia fala pra gente? Que a base da nossa alimentação precisa ser de alimentos in natura. O que que é um alimento in natura, Raíssa, por exemplo? Um pêssego seria um alimento in natura, um morango seria um alimento in natura, do jeito que ele veio da natureza, tá?
Mas qual é a diferença entre esse alimento in natura e esse processado? Esse alimento processado, ultraprocessado, ele tá cheio de aditivo químico, ele passou pela indústria, não é do jeito que ele veio da natureza. Então, por exemplo, ali um pêssego em calda, um iogurte sabor morango, que às vezes não tem quase nada de morango ali dentro, mas tá cheio de açúcar. Então, tem uma diferença muito grande desse alimento da sua forma natural e da forma que a indústria vende ele. Não tem o formato de um morango, não tem, às vezes, é, o- a cor exata de um morango, o sabor de um morango tem um sabor ali artificial. Então, muitas pessoas confundem, não entendem essa diferença e pensam assim, ah, tudo é comida, tá tudo bem, mas não é assim, tá? Então, esses tipos de alimento é importante que a gente entenda. E eu vou explicar para vocês quais são esses 7 alimentos que eu trouxe hoje para vocês, que ainda estão aqui nessa classificação de indicado por algumas pessoas, mas hoje eu já vou explicar para vocês que eles não são para bebês, tá? O primeiro alimento que eu quero falar com vocês é o famoso biscoito maisena. Muitas pessoas ali no início da introdução alimentar, tá? Isso é bem cultural. Não sei para você que tá me assistindo se você já viu isso na sua família, se alguém já te recomendou, até mesmo se você já ofertou isso para o seu bebê, tá? Mas ele não é um alimento recomendado para os bebês. O biscoito maisena, ele é composto principalmente por farinha de trigo, açúcar e gordura, tá? E uma coisa muito importante que você, mamãe que me acompanha aqui, já precisa saber é que açúcar não deve ser ofertado para o bebê em hipótese alguma, sob justificativa nenhuma, tá? Símbolozinho de perigo aqui, o bebê não deve consumir açúcar. Então, tudo que vai açúcar está terminantemente proibido para os bebês. Não façam isso. Açúcar é uma caloria vazia e a gente vai atrapalhar muito o paladar do seu bebê. A gente vai influenciar muito esse paladar e a gente não vai conseguir conquistar a introdução alimentar de sucesso que a gente tanto deseja. Então, o biscoito maisena parece inofensivo para muitas pessoas, mas na verdade ele não é, tá, mamãe? Então, o primeiro alimento para você riscar da listinha aí é biscoito maisena de forma alguma. Segundo alimento que eu quero conversar com vocês são os iogurtinhos, sabe? Aqueles pequenininhos da embalagem vermelha. Na verdade, aquilo não é um iogurte, ele é um tipo de queijo, né? Se você for ler na embalagem, se chama queijo, petit. Então, mamãe, aquilo é um alimento que os dois principais ingredientes dele são leite e açúcar. Primeiro que a gente não oferta leite para os bebês no início da introdução alimentar. O único leite que os bebês devem receber no início da introdução alimentar é o leite materno, o leite da mamãe. No caso da mamãe que não pode amamentar, o bebê recebe fórmula, mas leite de vaca não é o melhor alimento e não é recomendado da gente ofertar para o bebê no início da introdução alimentar. E o açúcar a gente já conversou. Então, muitas pessoas pensam que esse tipo de alimento é próprio para o bebezinho. Contei para vocês num outro café a história de uma paciente minha, eu vou repetir para você que não estava nesse café, que eu atendi uma mamãe muito querida, que já é mãe de 3 crianças e agora ela tem o quarto filhinho dela, uma bebezinha, e eu acompanho essa pequenininha, essa princesa. A introdução alimentar dela é feita num acompanhamento comigo, tá? No consultório. E essa mamãe estava comigo na consulta, junto com a filhinha dela, a bebezinha, junto com outra filhinha dela. E a gente conversou tudo sobre introdução alimentar, deixei ela super bem orientada. E ela falou pra mim, Raíssa, eu errei nos meus outros filhos, sabe? Eu não tenho certeza se eu fiz tudo certo. Hoje eu vejo as minhas crianças seletivas, mas eu quero fazer certo dessa vez. E aí ela foi lá, teve todas as informações. E ela disse que o esposo dela, depois, quando chegou em casa, o papai, que não estava na consulta, chegou com uma bandejinha desse iogurtinho vermelhinho e falou: Olha só o que eu trouxe para beber. Então, por que que essa cena aconteceu? Por que que esse episódio aconteceu? Porque culturalmente esse alimento é compreendido, é visto pelas pessoas como um alimento próprio para bebê. Mas hoje você já está entendendo que ele não deve ser ofertado para bebês, tá, mamãe? Então, o segundo alimento para você riscar da sua listinha
é qualquer tipo de iogurte desses saborizados, tá? Nada de colocar eles no início da introdução alimentar. O terceiro alimento, esse daqui é muito utilizado e muitas pessoas, né, vão ficar chocadas. Algumas mamães não, algumas mamães vão falar, já sabia que não era tão legal, mas tem outras mães que é capaz de escutar e ainda querer debater com a Nutri, que são os mingais, as massas, os espessantes ali para colocar no leite para o bebê. Aqueles mingais que vêm numa lata, assim, sabe? Bem famosos, farinha láctea e outros que são parecidos, que são dessa mesma família, não são alimentos que devem ser ofertados para bebês, não, tá, mamãe? E aí, muitas mães vão falar assim: nossa, mas eu dei pro meu filho, eu já tive um outro filho. Não, mas a minha mãe conversou comigo que meu filho morria de fome. Foi só eu começar a dar esses mingais que o meu filho agora começou a crescer, começou a engordar. Mamãe, aquilo lá realmente é uma bomba calórica pro bebê, tá? Significa que ele é uma opção no caso do bebê estar com baixo peso, precisando ganhar peso. Não é uma opção interessante pra gente ofertar pro bebê, não, tá bom? Esse tipo de alimento, ele é composto principalmente por farinhas, por farináceos ali. Muitos deles, a grande maioria, tem açúcar na composição. Eles são como uma caloria vazia. O bebê vai estar engordando, mas ele não vai estar nutrido, mamãe. Fora que o paladar dele vai sendo afetado por aquele alimento ali que sempre é muito doce, sempre é puxado para o doce, e o bebê não se familiariza com os alimentos que ele precisa para que a gente faça uma introdução alimentar correta. Então, o que esse tipo de alimento causa? Atrapalha a introdução alimentar, engorda o bebê do jeito errado, tá? E aí depois vai ser fácil da gente conduzir a introdução alimentar se a gente colocou esse tipo de alimento, colocou mingau? Não vai ser fácil. Vai ser bem difícil. Ele não é um alimento apropriado e adequado para o seu bebê. E mesmo que alguém chegue para você, uma pessoa, um palpiteiro, alguém que você ama muito da família, ou até um profissional que não está tão capacitado, tão atualizado, indique para você esse tipo de alimento, você já sabe que essa não é uma recomendação certa para você seguir para o seu bebê, certo, mamãe? Próximo alimento, nós já falamos de 3 alimentos aqui. Primeiro alimento foi biscoito maisena, o segundo foi iogurtes, né? Iogurtinhos, aqueles queijinhos. Terceiro alimento são mingais, espessantes. O quarto alimento, esse aqui é bem popular entre as pessoas mais antigas. Esse alimento aqui, quando surgiu, todo mundo dizia que era para ofertar para o bebê, que é a geleia de mocotó. Vocês já viram, já ouviram falar? Alguém já mandou você dar pro seu bebezinho, já falou assim, olha, dá pro bebê, isso aqui é maravilhoso pro bebê crescer. Hoje a Nutri veio contar para você que esse é um alimento que não é adequado para o seu bebê. A geleia de mocotó, mamãe, ela está cheia, repleta, riquíssima em açúcar. E aí, as pessoas falam assim, não, mas o bebê come que é uma beleza. Se a gente ofertar para o bebê, ele come mesmo. Esse negócio todo doce, coisas doces são muito fáceis do paladar aceitar, mas é completamente inadequado, tá? E no mesmo contexto que a gente conversou, se a gente ofertar esse tipo de alimento, além da gente sobrecarregar os órgãos do nosso bebezinho, ó, como se fosse a mel aqui. Se eu ofertasse para mel, para minha bebezinha, geleia de mocotó, o que que ia acontecer com a mel? A mel ia ficar com os rins sobrecarregados, com o pâncreas sobrecarregados. E sabe o que que ia acontecer com a mel? Ó, o paladarzinho da mel ia estar bem acostumado com esse sabor doce. Então, quando eu, mamãe da mel, tentasse ofertar para ela um chuchu, um arrozinho, até uma fruta, uma laranja, a mel, estaria muito tendenciosa a recusar, porque o paladar dela, ó, foi exposto ao açúcar. Isso é um grande problema. Fora que se eu continuasse ofertando e falasse assim, não tem problema, o importante é que minha filha tá comendo, tá ganhando peso, minha mãe deu e não morreu. Se eu fizesse isso, mel teria uma grande chance de se tornar seletiva, iria engordar sem estar nutrida. A gente quer isso pro nosso bebezinho?
de forma alguma. Então, não devemos ofertar esse tipo de alimento, mamãe, geleia de mocotó. Vamos para o alimento número 5. Alimento número 5 são papinhas industrializadas, mamãe. Aquelas papinhas que são feitas assim, né? Tá lá próprio pro bebezinho. Eu vou dizer para você que elas não são ideais para o seu bebê. Por que, Raíssa, se é uma papinha de bebê, por que que eu não devo dar para o meu bebê? Papinha do potinho já tá pronta ali, tem algumas que tá escrito que é até orgânica e tal, e não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Por que que eu não posso ofertar para o meu bebezinho? Porque papinhas industrializadas, mamãe, elas atrapalham vários processos importantes da introdução alimentar. O processo de mastigação que o bebê está desenvolvendo quando ele come uma comida amassadinha, na papinha isso não existe, porque a papinha vem numa consistência ali quase que liquidificada, ela não vem numa consistência adequada para o bebê consumir. Essa papinha atrapalha a familiarização do seu bebê com os alimentos. Ele não, se você ofertar uma papinha para ele, ele não está conhecendo o sabor da maçã, da laranja, do arroz, da carne, da pera, ele não tá conhecendo o sabor de nada. Então, se eu, mamãe, der papinha industrializada para minha Mel aqui, olha só, Mel não vai mastigar direito, porque Mel vai ficar com preguiça, porque ela se acostumou a comer aquela papinha ali molenga. Se eu, mamãe, ficar ofertando para Mel papinha, ela não vai se familiarizar com a comida, ela não vai conhecer a cor dos alimentos, tá? Ela não vai fazer esse processo correto de introdução alimentar, mamães, tá? Então, esse é um tipo de alimento que eu não recomendo que você oferte para o seu bebezinho de forma alguma, essas papinhas industrializadas. O sexto alimento, mamãe, que você não deve ofertar para o seu bebezinho, que muitas mães ofertam, tá? Eu já fui na casa de uma pessoa em que ela prestava um serviço e eu tive que ir até a casa dela e eu cheguei lá, o bebezinho dela com 1 aninho tava comendo esse alimento. Que alimento é esse que não deve estar na introdução alimentar do seu bebê? É o macarrão instantâneo, mais conhecido como miojo. Mamãe, o miojo é um alimento muito ruim para nossa saúde em geral. Eu não recomendo que você e a sua família nem sequer tenham em casa, tá? Não comprem esse tipo de alimento. Ele é um alimento ultraprocessado. Ele é um alimento rico em sódio. Ele é um alimento que já passou por um processo de fritura antes de entrar para aquela embalagem. Então, ele é riquíssimo em gordura, não tem nada a agregar para o seu bebezinho, nem nutricionalmente, nem na relação dele com a comida. Não ofertem para os seus bebês, tá, mamãe? Se você está assistindo esse vídeo, você já ofertou para o seu bebê ou para o seu outro filho, não se sinta culpada, tá? A gente erra tentando acertar. Nós, mães, nós não erramos de forma, tô nem aí, vou fazer do meu jeito. Não, você, mamãe, que assiste um vídeo de uma nutricionista falando de introdução alimentar, você se importa com a alimentação do seu bebê. Se você errou em algum momento, foi na tentativa de acertar. Mas não ignore essa informação. A partir de hoje, você já entendeu que esse não é um alimento adequado. Então, não compre na sua casa, não oferte para o seu bebezinho, tá? Se eu, mamãe da Mel, ficar ofertando miojo para Mel, Mel vai ficar seletiva, Mel vai ganhar peso de forma inadequada, Mel vai ter ali muita gordura no organismo dela, Mel vai estar ali com alto consumo de sódio, sendo que Mel não deveria consumir sal na introdução alimentar. Então, esse é um alimento não adequado para os bebês, certo? E o sétimo e último alimento que eu vou falar com vocês é o campeão. Esse aqui é o campeão de recomendações erradas que as mamães recebem. Chega no consultório várias crianças que, quando eu vou investigar a introdução alimentar, foram alimentadas com isso aqui, que receberam orientação às vezes de já começar por esse aqui. Esse alimento que não deve ser ofertado para os bebês, que parece que são para bebês, mas que ele não é, é o suco. Isso mesmo, mamãe. Suco
não deve ser ofertado para o bebê na introdução alimentar. Ai, Raíssa, mas é de laranja lima, o pediatra falou para eu começar, para já ir sentindo o gosto, porque é mais fácil, já que ele não começou a comer. Mamãe, suco não deve ser ofertado para o bebê na introdução alimentar. De forma alguma, quando você está iniciando essa introdução alimentar, não deve ser ofertado para o bebê. Ah, mas é sem açúcar. Não deve ser ofertado para o seu bebê na introdução alimentar, tá? O seu bebê na introdução alimentar, ele precisa desenvolver a habilidade de mastigação. Suco não desenvolve habilidade de mastigação. Quando a gente faz um suco, quando eu pego ali, ó, vou pegar aqui minha garrafinha. Quando eu pego ali uma laranja, espremo outra para formar um suco, eu retirei o que da laranja? Eu retirei toda a fibra. Aqui ficou ó, só o líquido, só o suco desta fruta. E nesse suco tem muitos nutrientes? Tem. Mas o que também tem muito ali? O açúcar da própria fruta, que a gente chama de frutose. E esse açúcar, quando a gente tem ali, ó, o açúcar da fruta e a fibra, né, que é ali o bagacinho, a parte comestível da fruta, quando a gente tem os dois juntos, tá tudo bem, porque a fibra ajuda com que a gente metabolize bem, com que a gente absorva de forma gradual essa frutose e com que não seja uma grande quantidade. Explicando para ficar mais fácil para vocês é o seguinte: quando eu como a fruta, eu não tenho uma sobrecarga de açúcar da fruta, porque ali tem fibra junto. Agora, quando eu tiro a fibra, espremo e retiro só o suquinho ali da fruta e concentro aquilo ali, a glicemia se eleva rapidamente, aquilo é absorvido muito rápido. E o bebê, o metabolismo do bebê vai sofrer para metabolizar aquilo. Fora que o bebê não vai estar mastigando, e eu preciso que ele mastigue. O bebê não vai estar conhecendo texturas, e eu preciso que ele conheça a textura dos alimentos. Então, mamãe, suco não deve entrar na introdução alimentar do seu bebê, tá? Até 1 ano de idade, ele não deve receber suco de forma alguma. Se alguém te orientou, essa pessoa não entende de introdução alimentar, ou o conhecimento que ela tem é um conhecimento muito desatualizado, tá, mamães? Então, nada de ofertar suco na introdução alimentar do seu bebê. Recapitulando aqui rapidinho os 7 alimentos e vou continuar pra gente, pra você sair desse vídeo extremamente capacitada, entendendo a importância de tudo, né? Porque aqui não é só mais uma pessoa que tá dizendo faz isso, faz aquilo outro, não. Eu estou aqui para te capacitar e para te explicar o porquê de tudo, tá bom? Então, recapitulando ali, biscoito maisena, iogurtes, né, saborizados ali, mingais, massa, geleia de mocotó, papinhas industrializadas, miojo e suco não são alimentos para o seu bebê. Diariamente, mamãe, eu atendo no consultório tanto gestantes como bebês e crianças, mas principalmente crianças em que quando eu vou puxar o histórico delas e vou ver sobre a introdução alimentar, muitos desses alimentos foram ofertados ou alguns desses alimentos foram ofertados. E hoje essas crianças têm problemas com alimentação. São crianças que têm um paladar mais seletivo, um paladar mais voltado para o açúcar. E isso, mamãe, não é por acaso. Isso a gente inicia ali na introdução alimentar, tá? Então, são mamães que se pudessem voltar ao tempo e começar tudo de novo, elas com certeza queriam fazer tudo do jeito certo. Então, você que está aqui é uma oportunidade que você tem nas suas mãos. Seja você uma mamãe grávida, uma mamãe de bebê, ou uma mamãe que já até começou essa introdução alimentar, essa é a sua oportunidade. Não perca de iniciar a introdução alimentar da maneira correta. E por que é importante evitar esses alimentos? Porque a saúde do seu bebê é prejudicada quando a gente oferta para ele alimentos industrializados. Quando a gente oferta para o bebê alimentos ricos em açúcar, isso prejudica a saúde dele, mamãe. Isso prejudica o funcionamento correto dos órgãos dele. Isso não nutre o seu bebê de forma adequada. Então, o bebê vai estar nutrido? Não. Mas e se o bebê estiver engordando? Engordar não é a mesma coisa de estar nutrido, tá? Então, não vale a qualquer custo a gente ofertar esse tipo de alimento ao bebê, a qualquer custo querer que ele ganhe peso, porque as consequências são piores no futuro, tá bom?
E qual é o maior benefício de você, mamãe, seguir essa orientação? Qual é o maior benefício que eu, mamãe da Mel, tenho se eu decido fazer isso? O maior benefício é a construção de uma boa introdução alimentar. Então a Mel, quando a mamãe dela decide que nada disso vai entrar na alimentação dela, a Mel vai ser uma criança que vai ter maior familiarização com os alimentos, com as frutas, com os vegetais, com as proteínas. A Mel não vai ter a sua saúde prejudicada. A Mel, mamãe, o grande benefício dela é que a Mel vai desenvolver habilidades orais ali, ó, com maior facilitação. Esse processo vai ser facilitado para ela, porque eu vou estar ofertando para ela os alimentos na consistência correta, da forma correta, tá? Não deixando o paladarzinho da minha Mel se viciar em alimentos doces, alimentos gordurosos, alimentos ricos em aditivos. Então, esse é um grande benefício. E lá na frente, a Mel não vai me dar trabalho. É isso que acontece com o nosso bebezinho. A gente evita diversos problemas com a alimentação da nossa criança futuramente quando a gente decide seguir orientações corretas com base na ciência para a introdução alimentar dos nossos bebês, tá? E se a gente decidir que não, minha mãe deu, eu não morri, minha vizinha deu, o filho dela não morreu, né? Essa frase. E se eu decidir seguir por esse caminho? Ai, tô desesperada, vou fazer. O que que acontece, mamãe? A gente tá prejudicando o nosso bebezinho. Então, nesse momento que você ficou até aqui comigo nesse vídeo, eu tenho certeza que você já entendeu que o que vale mais é seguir aquilo que é correto do que ofertar aquilo que, por qualquer motivo, a gente tá curioso para ver o bebê comendo. Ai, eu queria ver o bebê comendo aqui esse alimento. Será que ele vai gostar? Ai, tão bonitinho. Você já entendeu que não vale, né? E mamãe, onde é que eu vejo mais as mães errando nisso? As mães, muitas vezes, até têm acesso a esse tipo de informação. Elas até sabem que não é o mais correto para o bebê. Mas algumas mães, elas pensam o seguinte: o meu bebê está recusando comida. Ele não está se alimentando bem, eu já estou desesperada porque ele não come as frutas direito, eu boto a comida, ele não come. É uma guerra na hora da alimentação. Então a mãe, às vezes, com esse tipo de situação que ela está vivenciando, pensam que recorrer a esses outros alimentos vai ser a solução para nutrir o bebê dela. Esse é o ponto onde eu mais vejo as mães errando. Então, o bebê não tá aceitando bem comida, ela vai e fala, vou tentar essa papinha aqui no mercado, eu acho que ele vai aceitar bem. Não, meu bebê não tá comendo bem, eu acho que ele tá muito magrinho, as pessoas falam que ele tá magrinho, vou ofertar esse mingau aqui, vou botar no leite pra ver se ele dá uma engordada. Então, no desespero materno, a mãe erra muito nisso, tá? E você, mamãe, que tá me acompanhando aqui, no Instagram, no YouTube, você, mamãe, que acessa o meu canal, que tem acesso a esse conteúdo, você não vai errar mais nisso. Não deixe o desespero bater, tá? Durante os nossos cafés aqui, a gente vai conversar sobre o que fazer em diversas situações. Do bebê estar recusando comida, do bebê não comer, de você entender. As minhas mamães que são acompanhadas por mim, seja no consultório, seja no meu curso de introdução alimentar ali, seguindo o método RDS de introdução alimentar, essas mamães, elas já sabem o que fazer nessas situações, mas você, mamãe que tá aqui comigo assistindo, você também não vai ficar despreparada. Continua acompanhando, vai participando dos nossos cafés que eu sempre vou trazer esse tipo de informação para você, tá? E quero passar para você agora uma dica para você colocar em prática. Uma dica não, uma técnica, não gosto dessa palavra dica. Uma técnica para você colocar em prática, para você já estruturar a introdução alimentar do seu bebê e não errar mais nisso, tá, mamãe? E a minha sugestão para você é que você deixe bem claro para todas as pessoas que participam do cuidado do seu bebê os alimentos que ele não vai consumir. Isso é uma informação importante, porque muitas mamães não estão com seu bebê no período integral. Às vezes o bebê fica com o papai,
Fica com a avó, fica com a tia, fica com a babá, fica com alguém que participe em algum momento do cuidado desse bebê. Seja porque a mãe se ausentou para trabalho ou por qualquer outro motivo, muitas pessoas são rede de apoio da mãe ali no cuidado desse bebê e estão participando da introdução alimentar. Então, para que não haja esse tipo de divergência, deixe bem claro, essa é a minha sugestão para você colocar em prática, que vai te ajudar muito, porque mesmo que você não oferte esses alimentos para o bebê, pode ser que alguma dessas pessoas queira comprar e deixar ali guardadinho. Ah, vai que o bebê tá chorando muito, ele desespera, a gente já sabe o que fazer. Então, mamãe, deixe bem claro, reúna todas as pessoas que participam do cuidado do seu bebê, converse e pode enviar esse vídeo para elas, para que vocês todos estejam de comum acordo e o seu bebê não receba de forma escondida ou de qualquer outra maneira esse tipo de alimento. Foi um prazer ter você aqui comigo no nosso café e eu te vejo no próximo café, onde a gente vai falar sobre como escolher a cadeira certa para a introdução alimentar.